Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês, jovens? Vamos à nossa dose semanal de literatura. Meu nome é Carol Bicalho e hoje nós vamos dar continuidade à Escola Literária Barroco. Já vou adiantando para vocês que eu vou gastar um tempinho com isso. Nós vamos ter algumas aulas aí sobre Barroco, porque vários temas são importantes da gente abordar. E hoje eu decidi focar em dois autores que vão ser importantes aí para a gente entender o pensamento barroco. O primeiro autor vai ser o padre Antônio Vieira, e o outro vai ser o próprio Gregório de Matos, ok? Bom, a primeira coisa que eu queria contar para vocês é que eu tô com a garganta muito ruim, tô bem fanha, então peço para vocês terem um pouco de paciência aí. Essa semana eu acabei adoecendo e tô tendo que gravar a aula, mas minha voz tá meio ruim. Mas acho que vai dar para entender, né, gente? Vamos lá. Padre Antônio Vieira, sim, português de Portugal, olha como que acentuava Antônio, né? A língua ela vai mudando ao longo do tempo. Só por essa capa, né, desse livrinho aí, A Vida e a Obra de Padre Antônio Vieira, a gente já consegue entender esse viés, né, esse pensamento católico europeu, que inclusive é onde é embasado o quientismo brasileiro, né, na literatura de informação, literatura de viagem descritiva e a literatura de catequese. É onde ali os europeus, os portugueses, quando chegam ao Brasil, eles vão impor, né, um cristianismo, impor o cristianismo aqui por cima, né, das outras crenças dos povos originários brasileiros. E essa capa aí já vai nos dizer sobre isso, certo? Gente, lembrando que o barroco, já falei isso com vocês na última aula, ele tem toda uma questão que vai ser embasada entre o homem e Deus. Esse conceito que está sendo pensado ali, que está sendo vivido nesse momento, ele vai ser em cima dessa dualidade, né? Entre o sagrado e o profano. E isso vai aparecer nas obras sempre. A gente, se for pensar a literatura de catequese, né? A gente já consegue ver essa dualidade entre o sagrado e o profano. O sagrado seria o cristianismo, né? Os deuses não, o Deus cristão e os santos do cristianismo europeu, que depois, né, gente, nós sabemos que o cristianismo ele vai tomando vários caminhos ao longo dos tempos, né? Depois a gente vai ter os protestantes, né? Mas até então esse cristianismo europeu ele era de Deus, né? Esse Deus cristão e os santos que viriam juntamente aí, junto com esse pensamento. Então, quando a gente vai pensar no Padre Antônio Vieira, né, e a literatura que ele faz, a gente já tem essa concepção do sagrado e do profano, o sagrado sendo o próprio cristianismo e o profano sendo a religiosidade, a cultura, as crenças, os mitos dos povos originários do Brasil, os indígenas, né? Isso não é barroco isso, tá, gente? Mas falando sobre o quientismo, por exemplo, existe um alto de São Lourenço, foi o primeiro alto feito aqui em terras brasileiras, foi escrito pelo padre José de Anchieta, em 1556, se não me engano. Gente, se a data estiver errada, me desculpem aí, porque eu não estou com ela anotada aqui não, só porque eu lembrei disso. Só para a gente entender um pouco dessa dualidade. Não é barroco, tá, gente? É quientista. Mas o pensamento dá para a gente aqui pensar um pouquinho e entender essa dualidade. Quando o padre José de Anchieta ele escreve esse Alto de São Lourenço, que foi um teatro, né, feito no monte para os indígenas assistirem, os portugueses também, ele vai representar 3 salvadores, que é o próprio São Lourenço, São Sebastião
e outro santo que eu não me lembro, que são os salvadores, né, dos índios, contra forças maléficas, né, demoníacas, que seriam dois deuses, né, da mitologia indígena, né? Gente, quando eu falo mitologia, né, o cristianismo tem suas mitologias, né, são seus mitos fundadores, os indígenas têm seus mitos, os gregos tiveram seus mitos, então eu estou falando nesse sentido. Então, o Alto de São Lourenço são esses três salvadores da mitologia cristã contra dois seres fantásticos, né? Que também seriam deuses, se a gente for pensar para os indígenas, e eles vão lutar para salvarem os índios, né? Que são profanos. E é muito interessante a gente pensar que esse alto, por exemplo, ele é feito em português e em tupi-guarani. Então, para mostrar quem era o Salvador, né, esses três santos católicos, eles falavam em português. E esses dois que eram considerados os demônios, eu me esqueci o nome agora, dessas duas deidades, né, desses dois representantes mitológicos, como eles eram indígenas, eles falavam em tupi-guarani, para mostrar essa dualidade, né, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, para deixar muito clara aí essa moralidade cristã. E aí no Barroco também a gente vai continuar com essa ideia dessa dualidade, e o padre Antônio Vieira, ele representa também essa dualidade, né? Bom, vamos dar continuidade aí. Ele vai escrever o Sermão da Sexagésima. Gente, esse sermão, ele é muito importante, tá? Ele é muito importante para a nossa literatura, ele é muito importante para a gente entender um pouco da nossa formação cultural, religiosa e moral brasileira, porque o padre, ele foi, apesar de tudo, né, um grande defensor aí do bem, o bem entre aspas, né? Então, ele acabou denunciando no Sermão da Sexagésima várias questões expostas aí, né, e vistas em relação ao clero, né, aos falsos testemunhos dados pelos clérigos. Então é super interessante. Eu li o Sermão da Sexagésima, eu devia ter uns 19 anos, já faz um tempinho, né, gente? Porque eu tinha que fazer vestibular e caiu no vestibular, e eu acabei virando uma grande fã dessa obra, porque ela explica várias coisas, e é muito interessante ver esse pensamento do Sermão da Sexagésima, que é um pensamento muito novo, né? Ele mostra mesmo essa dualidade do bem e do mal, da busca pelo bem. Bom, então vamos lá. O Sermão da Sexagésima, ele vai falar, né? A temática dele é religiosa, é uma prosa sacra que tem o intuito de convencer as pessoas a se converterem à religião católica. Dessa forma, Vieira utiliza diversas passagens da Bíblia para escrever os sermões, menciona temas como Deus, os homens, o pregador e o evangelho. Assim, ele tenta mostrar que a culpa é do pregador e da veracidade de sua doutrina. Ele critica, portanto, outros pregadores e a ineficácia de seus discursos. Em resumo, o Sermão da Sexagésima foca na própria forma de fazer sermões. O padre usa da metalinguagem para apresentar sua ideia principal, né, que é a própria catequese, né? Pregar é semear. Então, gente, vale a pena. Já fica a dica aí para quem quiser ler o Sermão da Sexagésima. Não é muito grande, tem alguns trechos que eu gosto muito. É uma obra que vale a pena, mesmo assim. Fica a dica para vocês. Bom, e aí eu já expliquei para vocês, né, o que é o conceptismo. E nós temos aqui um exemplo de obra conceptista. Então vamos ver. O Sermão da Sexagésima está dividido em 10 partes. O Antônio Vieira foi um dos mais destacados escritores do estilo literário conceptista, ou seja, ele tinha uma grande preocupação com o jogo das ideias. Lembram que o conceptismo ele está, a base dele é o jogo de ideias. Assim, com forte racionalidade, raciocínio lógico, a obra tem o intuito de convencer o leitor. A partir de diversas analogias,
ele usa da argumentação para responder as perguntas que ele mesmo faz, né? Ele vai trabalhar ali com uma falsa retórica, né, gente? É notório o uso de figuras de linguagem, as quais oferecem maior expressividade ao texto. As mais utilizadas são metáfora, comparação, hipérbole e etc. Quero chamar a atenção para vocês, atenção de vocês para o seguinte. Nós sabemos que cabe ao texto literário, né, as figuras de linguagem, o cuidado na escrita, né? Às vezes a forma de escrever é mais importante do que o tema em si. E aqui, gente, o Antônio Vieira, ele vai escrever os sermões com um cuidado literário e estético muito grande, né? Ele não está simplesmente ali fazendo um sermão, né, moralizando ali, mas ele tem uma preocupação conceptista, né? Esse jogo aí, ele é um jogo literário. Então, por isso que eu acho também que o Sermão da Sexagésima é tão interessante de ser lido, porque você consegue lê-lo como uma obra literária também. Além de ser um retrato de um tempo, né, das verdades que aquele tempo carrega, ele também é um retrato literário mesmo. É uma obra literária muito interessante. Óbvio que eu traria aqui um trechinho, né, para a gente ver. Trouxe um trecho pequeno, mas a gente consegue entender um pouquinho aí. As palavras, isso é, né, abre aspas, esqueci de colocar, gente, desculpa. As palavras que tomei por tema o dizem: Semen est verbum Dei. Sabeis, cristãos, a causa por que se faz hoje tão pouco fruto com tantas pregações? É porque as palavras dos pregadores são palavras, mas não são palavras de Deus. Falo do que ordinariamente se ouve. A palavra de Deus, como diria, é tão poderosa e tão eficaz que não só na boa terra faz fruto, mas até nas pedras e nos espinhos nasce. Mas se a palavra dos pregadores não são palavras de Deus, que muito que não tenham a eficácia e os efeitos da palavra de Deus. Gente, isso daqui é uma metáfora, né, para a própria ideia, né, o jogo das ideias que tem aqui. Se a base do padre, né, é semear, né, a catequese, ele está falando sobre semear, e só é possível semear a partir da palavra, e aqui ele faz esse jogo de ideias, mostrando, né, qual que é o intuito de um pregador, né, e ele ainda acusa aí falsos pregadores, a partir de várias metáforas, né, a partir de um jogo conceptista de ideias. Tranquilo? Mais ou menos, né, gente? Não é tão simples assim, não. E agora falar um pouquinho da figura que eu mais falo quando se trata de barroco, não só de barroco, quando se trata de literatura brasileira, porque ele é talvez ele seja... Talvez, tá, gente? Existe essa discussão ainda no mundo da literatura, muito forte, né? Alguns literatas dizem uma coisa, outros dizem outras. Algumas universidades acreditam em uma coisa, outros acreditam em outras. O exemplo, né, é a UFMG, que tem o curso de letras, um dos maiores da América Latina, né, e os mais pontuados. Tem uma concepção de que a identidade da literatura brasileira ainda não se consolidou, enquanto a USP, né, a Faculdade de Letras da USP, que também é uma das maiores da América Latina, ela não acredita nisso, ela acredita que a identidade brasileira começa a se consolidar a partir do Gregório de Matos. Então é uma briga, né, para a gente entender quando que surge a literatura no Brasil, ou se já surgiu a literatura. Tem essa discussão. Bom, mas o Gregório, gente, ele é luso-brasileiro, tá? Ele nasceu aqui em Salvador, né, ele é baiano, no dia 23 de dezembro de 1636, numa família extremamente rica, né, e ele ficou conhecido como Boca do Inferno ou Boca de Brasa. Ele foi muito criticado pela literatura que ele se propõe a fazer, tá? É considerado o maior poeta barroco no Brasil,
e o mais importante, satírico do movimento. Ganhou a alcunha de Boca do Inferno pela sua ousadia em criticar a Igreja Católica, ofendendo padres e freiras. Foi um crítico feroz de todo o sistema monárquico da época dos governantes, sem temer posto ou posição social. Criticava quem se fazia valer as ofensas. Sua produção literária coloca como um dos expoentes máximos de nossa literatura. Bom, o Boca do Inferno, né, o Gregório de Matos, ele vai para Portugal para estudar, né, gente? Nós já sabemos que é assim que surgem as escolas literárias brasileiras. Ele vai para Portugal, ele é um luso brasileiro, a família dele é portuguesa, extremamente rica, ele é um advogado, então ele vai estudar o barroco na Europa e ele volta aqui, né, com ideias efervescentes para começar uma literatura barroca no Brasil, e ele vai ter 3 aspectos aí, né? O lírico, amoroso, religioso e o erótico, né? Algumas pessoas chamam de pornográfico, gente, mas a literatura, quando a gente está falando de literatura, existe a literatura erótica, ok? Está ligada aí muitas vezes à literatura satírica também. Tranquilo? Vocês lembram do trovadorismo, né? Que tinha a parte satírica, que era o escárnio e o maldizer, né? Aqui a gente vai ver um pouquinho dessa herança. O Gregório, ele vai, dentro dos seus poemas, né, nas suas críticas, em algumas ele já direciona mais, lembrando um pouco os trovadores, né, nas cantigas de maldizer, ele direciona um pouquinho as críticas dele, às vezes ele coloca nome, ele mostra a dualidade entre o bem e o mal dentro dos poemas religiosos dele, e muitas vezes ele chega a caçoar da imagem, né, da figura de Deus, e caçoa da bondade divina. Eu acho que eu pus um poema aqui que ele fala sobre isso para a gente analisar, tá? Gente, polêmico, viu? Polêmico, polêmico. Bom, satírico, Gregório de Matos é amplamente conhecido por suas críticas à situação econômica da Bahia, especialmente de Salvador, graças à expansão econômica, chegando a fazer inclusive uma crítica ao então governador da Bahia, Antônio Luiz da Câmara Coutinho. Além disso, suas críticas à igreja e à religiosidade presente naquele momento. Essa atitude de subversão por meio das palavras, rendeu-lhe o apelido de Boca do Inferno por satirizar seus desafetos. Viu, gente, que eu falei com vocês? Que ele vai puxar um pouquinho a herança trovadoresca e apontar, né, as suas críticas e muitas vezes dentro da sua própria literatura. Já trouxe esse pedaço desse poema para vocês, que também é uma música do nosso querido Caetano Veloso. Ele vai musicar esse poema falando sobre Bahia, sobre Salvador, né? Triste Bahia, ó quão deselegante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, a tua, a minha abundante. A ti tricou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi-me troncado e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Um trechinho aí, mas na última aula eu já deixei para vocês esse poema Triste Bahia, e acho que a indicação também na música do Caetano Veloso. Ele vai ter uma produção lírica, que é muito importante também, né? Em sua produção lírica, Gregório de Matos se mostra um poeta angustiado em face à vida, à religião e ao amor. Na poesia lírico-amorosa, o poeta revela sua amada, uma mulher bela que é constantemente comparada aos elementos da natureza. Além disso, ao mesmo tempo que o amor desperta os desejos corporais, o poeta é assaltado pela culpa e pela angústia do pecado. Temos aí uma questão conceptista, né, do jogo de ideias, do bem e do mal. Gente, o homem barroco era aquele camarada que à noite ele ia para o bar, né? À noite ele ia saciar o seu corpo, né? Fosse sexualmente ou com vícios ou jogos, e durante o dia ele ia para a igreja pedir perdão, né? Esse é um conceito do homem barroco, da dualidade barroca.
Ele tem, o Gregório de Matos, gente, ele tem uma tríade, tá? São 3 poesias que ele faz para Ângela, para Dona Ângela. E a gente possivelmente vai estudar essas 3. Vamos lá. A mesma Dona Ângela. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor, o anjo juntamente, ser Angélica flor e o anjo florente, em quem, se não em vós, se uniformara. Quem vira uma tal flor que a não cortara de verde pé da rama florescente, e que um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara? Se, pois, como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio e a minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que por bela e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Temos aqui uma dualidade, né? Ele querendo amar a Ângela, porém essa Ângela aí, ela é uma tentação, colocando em prova o, né, como homem barroco que ele se propõe aqui, o eu lírico, colocando em prova a sua fé. Então, ao mesmo tempo que ele quer gozar desse lugar de estar com a Dona Ângela, ele também se sente culpado em relação a esse seu desejo, né? E finalmente nós temos aqui um caráter erótico, que é um pouquinho pesado, né? Erótico, em relação à obra do Gregório de Matos. Também ao cunhado de Profano, o poeta exalta a sensualidade e a volúpia das amantes que conquistou na Bahia, além dos escândalos sexuais envolvendo os conventos da cidade. Gente, tem uns poemas do Gregório que ele dá nome, inclusive, e ele conta tudo que acontecia entre os clérigos e as pessoas escravizadas e os plebeus. É uma loucura, gente, sério mesmo. É, eu entendo por que ele ganhou esse apelido, né? E por que ele teve tantos desafetos aí ao longo da sua vida. E até hoje, viu, gente? Até hoje. Então vamos lá. Necessidades forçosas da natureza humana. Descarto-me da tronga que me chupa, corro por um conchego todo mapa, o ar da feia me arrebata a capa, o gadanho da limpa até a garupa. Busco uma freira que me desentupa a via, que o desuso às vezes tapa, topo-a, topando-a, todo o bolo rapa, que as cartas lhes dão sempre com chalupa, que hei de fazer, se sou de boa cepa, e na hora de ver, repleta a tripa, darei por queimo vaze toda a Europa? Amigo, quem se alimpa da carepa, ou sofre uma muchacha que o dissipa, ou faz da mão sua cachopa. Não vou explicar esse poema, tá? Quem tiver curiosidade, depois procure a interpretação dele e procure interpretar sobre o que o Boca do Inferno está falando. Mas é um poema que critica e expõe uma imagem religiosa, né, clérica aí, que é a própria feira, em face essa perversidade aí do homem barroco, que seria o homem desregrado, o homem que busca, né, conseguir aí suprir os seus desejos naturais. Tranquilo? Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho aí sobre esses 2 expoentes barrocos. A gente vai falar mais sobre isso. Como eu disse, eu vou gastar um tempo com barroco. Não quero fazer tudo em uma única aula, porque é muito cansativo e é pesado, assim, né? Então a gente tem que ir por partes. Mas eu vou falar de outros autores e eu quero falar também sobre a arte barroca em termos plásticos. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Barroco é muito legal. É difícil de ler porque ele se afasta muito da nossa linguagem atual, né? Então muitas pessoas têm mais proximidade com as artes plásticas barrocas. Mas as artes plásticas, né, e a escrita barroca e a literatura barroca, elas têm os mesmos conceitos
Então, quando você entende a literatura barroca e você vê uma igreja barroca, né, uma escultura barroca, você consegue identificar exatamente as mesmas características e os mesmos conceitos internos ali que permeiam todo o pensamento barroco, que é um pensamento muito ligado à religiosidade, né, ao profano e ao sagrado. É isso por hoje, gente. Um beijo e tchau!